hoje nós vamos encerrar Romanos no capítulo 16, que diz assim a palavra de Deus. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviem-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eutércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erastro, administrador da cidade, nosso irmão Quarto, envia-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo culto de palavra que nós temos aqui nessa igreja. Muito obrigado pelo período de oração que nós passamos diante de Ti. Queremos que o Senhor fale conosco agora por meio da Tua Escritura. Revele-se para nós através dessas letras, que a Tua vontade e a Tua verdade nos alimente nessa noite, para que nós possamos sair daqui mais alimentados, mais edificados e mais fortes do que nós entramos nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Uma igreja
que vive a graça. Esse é o tema do capítulo 16 de Romanos, que, como nós lemos aqui nessa noite, você deve ter perguntado: por que nós tivemos que passar pelo capítulo 16? O capítulo 16 não é só uma lista com vários nomes, não é só uma lista extensa citando o nome de várias pessoas, não é só a citação das pessoas da igreja e das pessoas que estavam com Paulo. Pastor, como que nós vamos aprender alguma coisa com o capítulo 16 de Romanos? Bom, o capítulo 16 de Romanos não é só uma lista de nomes. Na verdade, ele é uma janela pastoral do coração de Paulo. O capítulo 16 de Romanos é uma fotografia da igreja primitiva que nos permite ver como ela funcionava. O capítulo 16 de Romanos é uma aplicação da teologia de todos os capítulos anteriores na prática da igreja. É uma celebração da graça que forma uma igreja, uma comunidade viva que transborda graça através desses nomes. Através desses nomes, Paulo mostra que a teologia tem nome. Através desses nomes, Paulo mostra que a igreja é composta por cada indivíduo. Cada identidade, cada família citada, cada pessoa, cada nome lembrado é de suma importância para que a obra de Deus aconteça na cidade de Roma. Nós vemos na história da igreja algumas pessoas que olham para o caminho ou para o capítulo 16 e veem graça nesse capítulo, que é uma citação de vários nomes. Agostinho, por exemplo, vê que o capítulo 16 é a prova de que a graça de Deus cria uma cidade de Deus dentro da cidade dos homens, que dentro dessa comunidade chamada Mesquita, há pessoas selecionadas, que Deus conhece pelo nome, e dentro da cidade Deus tem uma nova cidade, a comunidade dos seus santos. Calvino também vai ver no capítulo 16 a honra que Paulo dá aos irmãos daquela igreja, quando ele cita individualmente o nome de cada um presente naquela comunidade. Calvino também vê a vigilância de Paulo contra as divisões que podiam surgir dentro da igreja. Paulo também ressalta no capítulo 16 a importância dos obreiros anônimos, que não foram citados, mas que são lembrados e que sustentam a igreja do Senhor, mesmo quando não são lembrados de todos. A graça floresce melhor no solo da comunhão, a graça floresce aonde irmãos trabalham juntos, a graça floresce quando cooperadores estão disponíveis para cooperar com o reino de Deus. John Stott observa que o capítulo 16, ele mostra que o resultado da teologia dos capítulos anteriores é o relacionamento. Ou seja, toda doutrina, todo ensinamento, toda teologia deve desembocar no relacionamento entre irmãos no chão da igreja. Teologia sem relacionamento produz frieza. Relacionamento sem teologia produz superficialidade. Romanos está concluindo com o capítulo 16, mostrando para nós que a fé cristã é a união de uma fé profunda e de um amor profundo. Nós conhecemos a teologia, nós sabemos a verdade sobre Deus, mas essa verdade desenvolve em nós um amor pelo próximo. Essa é a caminhada cristã, é o conhecimento da verdade que gera amor pelo próximo, é o amor pelo próximo que é embasado pela verdade. Não existe verdade sem amor, não existe amor sem verdade. Cristo nos chama a vivermos uma verdade com amor e um amor regado pela verdade. Mas o que esse capítulo 16 tem a nos ensinar, afinal? Eu dividi o capítulo 16 em 4 pontos. E o primeiro ponto, nós começamos do versículo 1 ao versículo 16, as saudações pessoais do apóstolo Paulo. Do versículo 17 ao versículo 20, nós vamos ver as advertências pastorais.
Do versículo 21 ao versículo 24, nós vamos ver a saudação, agora não às pessoas, mas da equipe missionária que está com Paulo. E do versículo 25 ao versículo 27, uma doxologia final, uma adoração. Vamos começar do versículo 1 ao versículo 16, as saudações que Paulo fazem às pessoas. A primeira pessoa citada por Paulo aqui, versículo 1 e 2, é uma mulher chamada Febe. Ele diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. A palavra serva aqui é a palavra diaconia, que pode ser traduzida, como está em algumas versões, como diaconisa. Febe é a serva da igreja, é aquela que serve, é aquela mulher que trabalha em serviço para a igreja. E aqui Paulo está dizendo de onde ela é da igreja de Cencreia. Recebam a nossa irmã Febe, diaconisa no Senhor, que é da igreja de Secreia, versículo 2. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de tudo que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Versículos 1 e 2, Paulo usa essa mulher chamada Febe como exemplo de modelo de serviço e de fé para a igreja. O primeiro modelo que Paulo usa como exemplo para os cristãos da igreja de Roma é uma mulher. Aqui, jogando por terra todo o argumento feminista que diz que a Bíblia é machista e de que deixa as mulheres de lado e exalta os homens. Pelo contrário, num contexto onde as mulheres eram vistas como objeto, Cristo foi o primeiro a resgatar a dignidade das mulheres e os seus discípulos seguiram pelo mesmo caminho. Paulo, como citando o exemplo para a igreja a seguir, ele não cita um homem, ele não cita um apóstolo, ele não cita um líder da igreja primitiva, ele cita uma mulher como modelo de serva e ministra na obra do Senhor. Paulo diz assim: olha, recebam essa mulher, porque essa mulher ajudou a muitos. Recebam essa mulher, porque essa mulher não ajudou a muitos, mas ajudou inclusive a mim. Febe é a primeira citada na lista das saudações, porque provavelmente ela foi quem levou a carta até a igreja. Ela era uma diaconisa da igreja, ela era uma serva da igreja, ela era uma mulher que trabalhava arduamente pela igreja. Isto mostra para nós, em primeiro lugar, que as mulheres tinham funções determinantes na missão apostólica do primeiro século. As mulheres não eram marginalizadas, as mulheres não eram objetificadas, as mulheres não eram deixadas de lado na obra do Senhor, pelo contrário, as mulheres aqui é a primeira a ser lembrada por Paulo, mostrando que elas desempenhavam um papel fundamental na obra do Senhor. E o que seria dessa igreja, a Igreja Batista de Mesquita, se não fossem as mulheres? Eu brinco de vez em quando que aqui é uma igreja que nós não podemos falar muita coisa, né, Eduardo, Francisco, Heraldo, porque nós somos esmagadora minoria, né? Nós não somos assim 49-51, nós somos ali 90-10, 80-20. Nós, homens da igreja, somos a minoria esmagadora e as mulheres da igreja aqui, graças a Deus, trabalham, viu? Trabalham assim, mas para deixar muito homem longe do serviço, sabe? Para comparar, sem dar pau em muito homem, tanto que essas mulheres trabalham. E Paulo está lembrando aqui para nós, no versículo 1 e 2, que as mulheres são indispensáveis na obra do Senhor. Nós não devemos menosprezar, desvalorizar, muito menos achar que elas têm uma função menor no reino de Deus só porque são mulheres. Pelo contrário, Paulo está dizendo: olha, recebam essa mulher, Febe, como vocês recebem de maneira digna os santos. Tudo que ela precisar no meio de vocês, deem a ela de ajuda, porque ela não só ajuda vocês, como tem ajudado a mim. Paulo está aqui reafirmando a importância das mulheres na obra de Deus.
Versículos 3 e 5, Paulo vai citar agora um casal de extrema importância também para a igreja em Roma. Ele diz assim, saúdem Priscila e Áquila. E essa ordem aqui é proposital, Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila. Áquila aqui é o homem, Priscila é a mulher. Paulo diz assim, saúdem Priscila e Áquila. Por que Priscila e Áquila e não Áquila e Priscila? Geralmente, quando nós vamos falar de um casal, a gente diz Heraldo e Divina. Nós dizemos Eduardo e Wanda, Francisco e Rosário. Aqui Paulo está invertendo a ordem. Mateus e Sara. Aqui Paulo está invertendo a ordem. Era como se ele estivesse falando, olha, receba aí Sara e Mateus. Por que ele inverte a ordem? E aqui não é ocasional, não é aleatoriamente. Paulo inverte a ordem por causa da importância do serviço. Não que Priscila era mais importante do que Áquila, mas aqui provavelmente Priscila exercia liderança na igreja de Roma. Então é normal que as pessoas dizem, não, pastor Mateus e a sua esposa estão aqui. Mas aqui no caso, se nós tivéssemos pastora na Bíblia, Roma teria uma pastora, e a pastora se chamaria Priscila e não Áquila. Áquila é o marido de Priscila, mas muito provavelmente nesse casal, nesse contexto, quem tinha o dom de liderança, quem tomava a frente da obra, era a Priscila. Vocês conhecem casal que a mulher trabalha mais do que o homem? Vocês conhecem casal que a mulher toma a frente do homem? Aí o homem vai dizer assim e a mulher interrompe ele e diz na frente, né? Aí você já vê quem é que manda em casa. Na casa de Priscila era Priscila que mandava. Por isso que Paulo colocou Priscila e Áquila. Por que Priscila e Áquila é importante? Paulo continua dizendo no versículo 3. Meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a sua vida por mim. Esse casal não é só importante para a igreja local, mas também é importante para o apóstolo. Eles não estão servindo a Cristo somente na igreja em Roma, mas eles são companheiros de Paulo de longa data. Muito provavelmente foram enviados por Paulo a Roma para ajudarem na liderança daquela igreja. Paulo já conhecia Priscila e Áquila de antes, e agora está saudando aquela igreja na pessoa dos líderes que são Priscila e Áquila. Por que Febe então está antes de Priscila e Áquila? Justamente porque Febe foi a responsável por levar a carta. Então ele saúda primeiro, mas depois de saudar aquela que levou a carta, ele saúda os líderes. E os líderes da igreja em Roma, muito provavelmente, são Priscila e Áquila. Priscila e Áquila não têm título de pastora ou pastor. Priscila e Áquila não têm título de presbítero ou bispa, apóstola. Nós temos um monte por aí. Priscila e Áquila têm o título de colaboradores em Cristo ou cooperadores, dependendo de algumas versões. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o título não é nada diante daquilo que nós temos que fazer na obra de Deus. Não, eu só vou se eu for o pastor da igreja. Não, eu só vou em determinado evento se for para me apresentar como pastor. Não me chama de Mateus não, meu nome é Pastor Mateus. Conhece pastor assim? Aí ele coloca lá no Instagram dele. O nome dele não é mais Mateus, o nome dele agora é Pastor Mateus. E aí não precisa ser pastor não. Às vezes o cara é diácono, né? Não menosprezando os diáconos, mas o cara coloca lá no Instagram, é diácono fulano de tal. Parece que o título rouba o nome, né? Parece que o título às vezes é mais importante que o nome. Pode falar, Heraldo. Eu tenho um colega que trabalha no Ministério da Saúde, ele chama Luiz Excelente e é pastor. O nome dele é Luiz Excelente. Aí, ó, já é o nome e o título, né? Mas aqui a ideia que Paulo levanta, principalmente que nós podemos aprender com o versículo 3, é que o título não pode preceder a função, pelo contrário, é o ofício que antecede o título. Antes de eu ser chamado de pastor, a igreja já me reconhecia como pastor há muito tempo. Eu fui ordenado a pastor
14 de dezembro de 2025. Mas as pessoas me chamam de pastor desde 2019, quando eu dirigi a minha primeira igreja. Eu não tinha título de pastor, eu era da Assembleia, né? Então eu não era obreiro, a Assembleia tem assim, você é cooperador, depois você é diácono, depois você é presbítero, depois você é evangelista, depois você é pastor. Tem uma escada que você tem que subir. Eu não era nada, eu era o dirigente da igreja. Mas as pessoas me chamavam de pastor. Eu ainda fazia seminário, não era nem casado, tinha 21 anos, mas as pessoas me chamavam de pastor. O título é o que menos importa. Importa o ofício que você exerce na obra e como a igreja reconhece. Inclusive, uma das coisas mais importantes para nós reconhecermos um pastor, hoje na nossa ordem de pastores, é: a igreja recomenda esse pastor? Porque tem gente que vai assim: olha, tive um sonho e Deus me chamou para a sua obra, eu sou pastor. Aí você vai na igreja do camarada e pergunta o que ele faz lá na igreja. Não faz nada não. Vocês veem ele como pastor? Pastor, rapaz, você não pega um copo d'água para ninguém. A igreja local não reconhece o cara como pastor, mas ele tem certeza que Deus chamou ele para ser pastor. Aí sabe o que ele faz? Essa igreja não aceita o meu chamado. Vai ali na esquina, abre uma igreja para ele e coloca igreja, ministério, e coloca o nome do abençoado, fulano de tal. Então, meus irmãos, nós precisamos entender e aprender aqui com essa lição de Paulo que a função e o ofício é muito mais importante do que o título. Alguns irmãos aqui têm dificuldade de me chamar de senhor, né? Não, como é que eu chamo o senhor? Me chama de você mesmo, me chama de Mateus, me chama de pastor, me chama do que você quiser. Porque eu não tenho a mínima dificuldade com isso não, está aqui, aí as pessoas me apresentam Mateus, e depois elas corrigem, não, pastor Mateus, eu falo, não, é Mateus mesmo. Se você pegar minha identidade aqui, está Mateus. Então, pastor é o que eu faço. Meu nome, Mateus. Quem eu sou? Eu sou Mateus. Sou pastor, sou marido, sou vendedor de vez em quando, sou professor antes de ser pastor, palestrante agora, está ficando na moda, né? Então, meu nome, como é que eu te apresento? As pessoas ficam assim, como é que eu te apresento? Me apresentam pelo meu nome, Mateus. Mas assim, me chama só de Mateus. Se for falar o sobrenome também, você não vai conseguir falar. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que a função antecede o título. O título pode vir como reconhecimento, mas o título é o menos importante. Pastor é aquele que exerce o pastoreio, é aquele que tem dom de pastor, é aquele que lidera o rebanho. Agora, título de pastor é quando alguém coloca lá a mão sobre a cabeça dele e diz que agora ele é pastor, mas sempre foi. Versículos 5 diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Isso aqui é muito interessante. Na casa deles quem? Priscila e Áquila. Vale muito a pena ressaltar que a ideia de templos, como nós temos esse aqui edificado para um lugar de reunirmos, isso é bem tardio na história da igreja, lá depois do século IV. Século 1, 2 e 3, as igrejas se reuniam em casas. Não havia uma igreja, um templo, uma estrutura separada para um lugar de adoração. Na verdade, adorar a Deus e a Jesus Cristo era proibido. Por isso os nossos irmãos morriam, eram perseguidos. Então a igreja se localizava em casas. A igreja de Roma se localizava na casa de Priscila e Áquila. E isso mostrando para nós uma atitude fenomenal dos irmãos quando abrem a casa para receber a igreja. Mas como que pode uma igreja que se reside em casa? É simples, a igreja não é a estrutura, a igreja somos nós. Então, se nós nos reunimos ontem na casa da Divina, a igreja está na casa da Divina. Se amanhã nós vamos nos reunir em Joanésia na casa do Gideon, a igreja está reunida na casa do Gideon e da Aline. Porque nós não pegamos o prédio e levamos para lá, nós pegamos as pessoas e levamos para lá. Por isso o prédio não é a igreja, as pessoas são a igreja. É importante nós ressaltarmos que a igreja começava em casas, porque parece que às vezes nós perdemos esse costume.
E é uma proposta minha desde que cheguei, nesses 1 ano que eu estou com vocês. Nós precisamos voltar a nos reunir nas casas. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que voava sobre 2 asas, no templo e nas casas. Esse ano eu me dediquei exclusivamente a um pequeno grupo de liderança, treinando líderes para o ano que vem. Ano que vem nós começaremos com 3 pequenos grupos. E os pequenos grupos vão rodeando, fazendo rodízio de casa em casa, se reunindo toda semana. Ah, pastor, mas aí vão ficar pequenas igrejas, e o templo? Não, o templo nós continuaremos nos reunindo no domingo, aonde toda a igreja se reunirá, mas durante a semana nos reuniremos também nas casas. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que se reúne nas casas e no templo e nas casas. Sempre funcionou assim, mas por algum motivo nós perdemos esse privilégio. Por que é tão importante, pastor, nós nos reunirmos nas casas? Não está bom só na quarta e no domingo? Está bom só quarta e domingo, mas tudo que é bom pode melhorar. E a comunhão que nós desfrutamos aqui no domingo, nós podemos desfrutar muito mais um dia na semana, com um grupo menor de pessoas, reunidos em uma casa de alguém, que resolveu abrir a sua casa, a sua geladeira, a sua área para receber as pessoas. E aí nós podemos alcançar pessoas às vezes que vai na sua casa, mas que não vem aqui na igreja. Quando a igreja vai para casas, nós conseguimos atrair pessoas em casas que às vezes nós não conseguimos atrair na igreja. Mas na casa ele vai. Na sua casa ele vai, é seu amigo. E depois de ir na sua casa, de desfrutar na comunhão, não é que esse negócio aqui é bom mesmo? Nós nos reunimos aqui para orar, para cultuar, para cantar, para estudar a Bíblia. Gostei desse negócio. Ah, você tem que ver domingo então, irmão. Domingo é melhor ainda. Aí ele foi na sua casa, agora ele vem na igreja. Daqui a pouco já faz parte. Então a igreja que subsiste entre templos e casas é uma igreja que alcança um maior número de pessoas do que uma igreja que só sobrevive no templo pode alcançar. Versículos 5 a 16, Paulo agora vai citar 26 pessoas. Nós não vamos ler todos. Mas aqui Paulo vai citar do versículo 5 ao versículo 16 uma comunidade diversa. Gente de diferentes tipos, de histórias diferentes, de diferente raça, diferente origem, mas unidas em um único propósito, unidas pela mesma graça. Se liga nos nomes que Paulo vai dizer aqui, ó. Ótimo nome para você colocar no nome, filho, neto, parente. É só dar, ó. Epeneto, Maria, Andrônico, Júnias, Amplíato, Rufus. Esse aqui quando for gêmeas, ó. Trifena e Trifosa. Só nome abençoado. E eu achava que Línica era feio, né? Mateus, Línica era difícil. Trifena e Trifosa supera. Pérside, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas. Nereu tem uns por aí, né? Júlia também é mais comum. Mas o que a gente pode tirar de lição desses nomes tão exóticos aqui? A lição que nós podemos entender e tirar para nós é que Paulo, além de nomes, Paulo vê cada pessoa importante para aquela igreja e ele faz questão de citá-los um por um. Ele cita nome de famílias, ele cita nome de irmãos, ele cita nome de colaboradores que fizeram aquela igreja crescer em Cristo naquele lugar. Aí no versículo 16 ele diz assim: saudai-vos ou saúdem uns aos outros com ósculo santo ou com beijo santo. Isso era um costume local. Algumas igrejas hoje querem manter esse costume, e depende de cultura para cultura. Eu tenho dificuldade com abraço, imagina beijo. Então pego na mão, boa noite, paz e graça, e tá bom, né?
mas tem gente que gosta de abraço. Tem gente que gosta de abraço e de beijo, meu Deus do céu. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, saúdem com beijo santo, com sinal de afeto, como vocês recebem aqueles que são mais íntimos. Vocês recebem com um beijo no rosto amigos que vão na sua casa que nem crentes são. Recebam os seus irmãos também dessa forma, como sinal de hospitalidade, de acolhimento e de comunhão real. É isso aqui que Paulo está querendo dizer. Nós devemos beijar uns aos outros hoje, só se você quiser. Mas não vem me beijar não, que eu vou achar ruim. Agora, quem tiver o costume... É muito engraçado, eu lembro sempre do meu sogro. Meu sogro é cigano, né? Cigano é mais sistemático do que eu, questão de cumprimentar. Não abraça a mulher, né? Tem todo esse cuidado. Aí a gente foi numa festa, e aí tinha ciganos de todas as partes lá. Aí chegaram os ciganos beijando os rostos das mulheres, né? Aí meu sogro falou assim, o que esse cara está querendo beijar as nossas mulheres? Meu sogro não gosta de jeito nenhum, né? Mas ele nos beijava, se eles beijassem só as mulheres, eu também ficaria desconfiado que era safadeza, mas ele beija os homens também, então... Aí vem, boa noite, tudo bem? Só que não te conheço, você não me conhece, não vai entrar dentro da minha área vital. É assim com aqueles que nós não temos intimidade. Paulo está dizendo que nós deveríamos receber a todos com esse sinal de afeto, com esse acolhimento, mas nós podemos ser acolhedores sem precisar sair beijando todo mundo. Até aqui Paulo citou para nós essa lista de pessoas a qual ele saudou na igreja de Roma. A partir daqui, versículos 17 a 20, ele vai agora dar algumas advertências contra pessoas que estavam dentro da igreja ou que poderiam surgir na igreja. Ele diz assim no versículo 17: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Depois de uma saudação calorosa a todos aqueles que mereciam honra e menção honrosa na carta que Paulo está escrevendo, Paulo agora vai mostrar a sua firmeza pastoral até na despedida. Paulo já pregou para a igreja, Paulo já ensinou a igreja, Paulo agora está despedindo da igreja, e na sua despedida final, ele ainda é firme na admoestação pastoral com aquela igreja. Ele vai dizer assim, ó, eu sei que alguns irmãos dentro de vocês causam divisões. Eu sei que alguns irmãos dentro de vocês criam escândalos. Eles criam escândalos colocando obstáculos para vocês receberem o ensino que têm recebido. A recomendação contra esses é clara: afastem-se deles. Olha que contraditório, ou aparente contradição. No versículo 16, recebam uns aos outros de maneira acolhedora. Versículo 17, afastem-se deles. Aos santos, beijo. Aos divisores, distância. Aqueles que são fiéis, colaboradores, que ajudam na obra, acolhimento total. Aqueles que criam divisões, colocam obstáculos, escandalizam a igreja, distância total. A igreja é um lugar de receber a todos, mas também é um lugar de afastar alguns. Nós recebemos a todos que queiram cooperar, colaborar, servir a Cristo em comunidade, a esses acolhimento total. Mas se com o passar do tempo, nós começarmos a ver que esses que foram acolhidos começam a escandalizar, provocar divisões, colocar obstáculos, afastamento total para eles. Aqui Paulo está mostrando que a igreja é acolhedora, mas a igreja também é firme. Nós não abrimos mão da verdade em nome do amor,
porque não existe verdade sem amor, nem amor sem verdade. Não vamos aceitar a todos agora, vamos aceitar todo tipo de comportamento. Agora nessa igreja pode tudo, nós recebemos tudo, mas depois a graça que recebe também é a graça que transforma. Vinde do jeito que estáis, mas agora toma sua cruz, negue-se a si mesmo e morra para Jesus todos os dias. Se chegar na igreja acolhedora e começar a criar obstáculos para o ensino, a recomendação de Paulo é clara e sonora: afaste-se desses que causam divisões, desses que criam escândalos, desses que colocam obstáculos ao ensino. Não é afastem-se de todos. Na verdade é acolham a todos e se afastem-se de alguns. Acolham a todos e excluem os divisores. Recebam a todos e policiem aqueles que querem causar divisão. Versículo 18 diz assim: essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas estão servindo a seus próprios interesses. Quem fica criando panelinha, quem fica criando contenda, quem fica criando divisão, não está servindo a Jesus e a igreja, está servindo a seus próprios interesses. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Mas tem uns tipos de crente que é assim, ó, que cor que é isso aqui? É branco. Só para contrariar ele fala assim, não, isso aí é preto. Mas está todo mundo vendo que é branco. Mas ele gosta de ser do contra só para contrariar. Aí você pergunta assim, por que essa pessoa quer contrariar uma coisa que é tão óbvia? Paulo está dizendo para nós, eles não servem a Cristo, eles servem a seus próprios desejos. Eles não querem o melhor da igreja, eles só querem ter razão. Eles querem ser o responsável, eles querem aparecer como dono da ideia, eles querem fazer alguma coisa para que mostrem a utilidade deles na igreja. Eles não querem o bem da igreja, eles querem o bem próprio. Ele continua dizendo, mediante a palavras suaves e de bajulação. E aqui, esses são os perigosos. Porque os divisores, os criadores de obstáculos, os contendeiros, sempre vêm com a fala mansa. Ah, pastor, o seu trabalho está excelente, mas... graças a Deus aqui não tem isso não. Eles chegam assim, ó, nossa, que coisa maravilhosa que o Senhor fez, que festa bonita, mas... é sempre assim, com a palavra suave, é sempre assim, com a bajulação primeiro, é sempre tentando ganhar para depois tirar. Esses, Paulo vai dizer, enganam o coração dos ingênuos, porque eles conseguem cativar muitas pessoas. Eles criam facções dentro da igreja, eles criam times dentro da igreja, e esses times vão criando pessoas, aglomerando pessoas para serem do contra, para fazerem facções, para serem contra tudo que é benefício em prol da igreja. Paulo está dizendo, olha, afastem-se deles. Não só afastem-se deles, mas afastem eles. Isso é muito pesado. Porque uma coisa é você se afastar de um contentador e ele permanecer na igreja. Mas aqui o que Paulo está sugerindo não é só se afastar do contentador, mas é afastar o contentador da igreja. E aí nós precisamos decidir. Em nome do amor, nós mantemos aquele que divide, ou em nome da verdade, nós colocamos para fora o que divide? Nós precisamos ser cirúrgicos no corte daqueles que atrapalham o crescimento do amor. Porque se em nome do amor nós permitimos aqueles que envenenam a igreja permanecerem dentro, mata-se a igreja e acaba-se o amor. Então, com aqueles que estão ameaçando a saúde da igreja, Paulo está dizendo, afastem-os, cirúrgicos, tirem ele do meio de vocês.
Versículo 19, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, e isso eu estou muito alegre, mas quero que vocês sejam sábios ao que é bom, e sem malícia, sem maldade, não coloca segundas intenções nas coisas, em relação ao que é mal. A comunhão é valiosa demais para nós permitirmos um ou dois destruírem ela. Às vezes é mais saudável colocar para fora um ou dois do que permitir que eles fiquem do lado de dentro, poluindo, contaminando aqueles que estão presentes. Para esses que comportam-se dessa maneira, que é firme na pastoralidade da igreja, há uma promessa de Paulo para nós no versículo 20, que diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês, que a graça do nosso Senhor esteja com todos. Se vocês permanecerem firmes, se vocês permanecerem na verdade, se vocês acolherem a todos e afastarem os divisores, vocês verão Satanás, o adversário de vocês, serem destruídos debaixo dos pés de vocês. Isso aqui é uma promessa de vitória final da igreja. Isso aqui é uma promessa de triunfo para a igreja. Isso aqui é Paulo dizendo para nós que a vitória final já está decretada. Satanás pode enviar 1, 2, 3 para tentar bagunçar em nosso meio, mas ele está dizendo: se vocês suportarem, se vocês resistirem, se vocês permanecerem na verdade, no final o adversário será derrotado e vocês esmagarão Satanás com o pé de vocês. Se nós queremos alcançar a promessa, nós precisamos seguir no caminho. Se nós queremos ser os contempladores da promessa, nós deveremos ser os precursores do caminho. Versículos 21 a 24, Paulo vai mostrar para nós a sua equipe missionária, porque a obra de Deus não se faz, nunca se fez e nunca se fará sozinho. Olha o que ele diz, versículo 21. Timóteo, meu cooperador, o saúda. Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Tércio, que redigia a carta. Gaio, cuja hospitalidade já desfrutamos. Erasto, quarto. Esses são os homens que estão com Paulo, enquanto Paulo está escrevendo à igreja. Está escrevendo a carta à igreja. E o que isso nos ensina? Nos ensina que a obra de Deus nunca é feita sozinha. Por mais que nós sabemos que é Paulo o autor da carta, o versículo 22 nos mostra que não foi ele quem escreveu. Tércio, eu que redigir a carta, saúdo vocês no Senhor. As mãos que escreveram a carta é a mão de Tércio, mas o conteúdo da carta sai pela boca de Paulo. É Paulo ditando e Tércio escrevendo. É Paulo falando e Tércio registrando. Assim como eu falo e aquela câmera registra, esses operadores também estão entendendo que tem parte na missão de Deus que está sendo construída. Por isso o ministério de mídia é tão importante, por isso o ministério de projeção é tão importante, por isso esse ministério de passar as palavras e as letras das músicas do projetor é tão importante. Porque enquanto a obra de Deus está acontecendo de maneira audível, alguém está registrando isso e mandando para outra pessoa que não está presente enquanto está acontecendo de maneira audível. Quantas pessoas não me dizem: pastor, depois que essa câmera chegou foi uma bênção, quando a câmera chega no grupo eu já encaminho para um caminhão de pessoas. Eu falei: amém, meu irmão, caminha mesmo. Porque tem pessoas que não podem estar aqui, mas o que elas mais queriam era estar aqui, e mesmo sem poder estão sendo abençoadas pela palavra que está sendo pregada aqui. A obra de Deus não se faz sozinho, meus irmãos. A obra de Deus se faz com cooperadores, se faz com colaboradores. Quem é lembrado da carta é só Paulo, mas ele sabe que nada do que se foi feito sozinho. Ele faz questão de citar Timóteo, Lúcio, Jason, Tércio, Gaio, Erasto,
Quarto, mostrando que Paulo não é uma figura heróica, um super-homem ou um super-crente, mas é alguém que tem uma equipe, e nada do que ele fez poderia ser feito se não tivesse pessoas ao seu lado. Essa é a importância da equipe missionária ao lado do líder. Essa é a importância de pessoas que acreditam naquilo que o líder acredita. Essa é a importância de pessoas que compram a visão do líder e remam junto com ele. A visão de Deus foi dada a quem? A Paulo. Mas a obra é realizada por quem? Pela sua equipe. Não é que Paulo não trabalha, Paulo trabalha. Mas Paulo pode fazer muito mais quando outros trabalham junto com ele. A igreja e a missão são feitas por nós. E se nós não fizermos, a missão terá menos efeito do que poderia ter. Cada um de nós, com seus dons e talentos específicos, tornamos a igreja mais poderosa e potente por causa daquilo que Deus nos deu. Tem uns que tem mais de um talento, tem uns que tem 3, tem uns que tem 5, tem uns que tem 10, toca, canta, prega, varre, limpa. Mas não é você que tem um e diz assim, eu só tenho um mesmo, agora eu vou pegar e vou enterrá-lo. Você está fazendo a igreja ser mais fraca, mais pobre, poderia chegar mais longe se você estivesse fazendo aquilo que Deus te deu. Deus me deu só um, está reclamando de que você não merecia nada? Agora todos nós temos pelo menos uns mais do que um. Mas uns mais do que os outros, aí o problema é de Deus. Agora se Ele te deu um, é para você usar o que Ele te deu. E quando nós deixamos de usar o que Ele nos deu, quem perde é a igreja dele mesmo. Agora imagina a responsabilidade. A igreja sendo mais fraca, menos potente, poderia alcançar mais pessoas se você desenvolvesse plenamente aquilo que Deus te deu. Não é para apertar a consciência não, é só para ficar aí de reflexão mesmo. Versículos 25 a 27, Paulo vai encerrar. E Paulo encerra a carta com adoração, doxologia, adorando a Deus, porque esse deve ser o resultado de toda teologia. Ele vai dizer assim, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Primeira verdade que Paulo nos ensina nessa doxologia, nesse texto de adoração, nessa poesia é: Deus tem poder para confirmar e nos fortalecer no Evangelho. Aquele que tem poder para confirmá-los, aquele que tem poder para fortalecê-los, aquele que tem poder para fazê-los perseverar. Quem nos mantém de pé é o único e exclusivo Deus que opera em nós. Isso aqui já foi trabalhado na carta toda. Isso aqui já foi mostrado para nós que a salvação é do início ao fim obra de Deus. Nós só perseveramos, nós só obedecemos, nós só fazemos coisas boas porque Deus faz em nós. Não há um justo, um sequer, não há um bonzinho, não há ninguém que mereça o favor de Deus. Paulo já quebrou esse argumento. Aí ele está dizendo, o Deus do Evangelho tem poder para fortalecer vocês no Evangelho. Você se julga forte? Você se julga firme? Você se julga que os ventos das aflições podem balançar, que você não arreda o pé da rocha que é Cristo? Você não tem mérito nenhum nisso. Foi Ele que fincou os seus pés na rocha que é Ele mesmo. Segunda verdade que Paulo revela para nós é que o Evangelho era um mistério oculto no passado, versículo 26, mas agora é revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus eterno. Paulo está dizendo que o Evangelho não é mistério. Tem uns que dizem assim, né? O que é isso aí que está escrito? Não, é mistério. Já ouviram isso? É mistério. Apocalipse, vamos estudar Apocalipse? Não, Apocalipse é mistério. Não é não, irmão?
Era mistério nos tempos passados, versículo 26, mas agora é revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno. O que Paulo está dizendo é aquilo que foi reservado, aquilo que foi ocultado, agora foi revelado. Revelado aonde? Nas escrituras. E por que os segredos insondáveis, que os planos inalcançáveis de Deus, que eram ocultos, agora foram revelados? Porque Deus consumou toda a sua obra quando revelou ao mundo a sua imagem, o Cristo Jesus, o Deus encarnado. O mistério agora foi revelado. E se você não quer mais viver no mistério oculto, mas você quer entender o mistério revelado, só há um caminho: ir e mergulhar, se aprofundando nas Escrituras. Mas agora foi revelada, dada a conhecer pelas Escrituras. Aí você pergunta: por que Deus quis nos revelar as coisas por meio de um livro? Aí ele continua dizendo: por ordem do Deus eterno. Por que nós somos salvos pela instrução de um livro? Por que essa igreja é a igreja de um livro? Por que o cristianismo é a igreja, é a religião de um livro? Porque Deus quis. Nós somos a igreja do livro, nós somos a religião do livro. E se você não gosta de ler, meu irmão, Deus tem um problema com você. Pastor, eu não gosto de ler. Pois é, Deus espera que os seus filhos sejam leitores. Ele fez isso nos dando um livro. Olha que coisa boa. Como que eu faço para chegar no céu? Primeiro, por Jesus. Mas como que eu sei que a salvação é só por Jesus? Porque eu li no livro dele. Deus nos guia pelo seu livro. Deus nos deixou a herança de um livro. Deus se revelou através de um livro. E se nós não lermos o livro, nós não conhecemos o mistério revelado. Por que muitas coisas para alguns crentes é mistério? Porque não lê, não gostam de ler, tem preguiça de ler, acham que ler vai ser, não gosto. Lê até aprender a gostar, lê sem gostar. Mas não tem que comer algumas coisas que não gosta, ir para a academia mesmo, nem correr na rua, pronto, leia mesmo sem gostar. Porque não é para você gostar mesmo, é para você conhecer. E só tem como conhecer Deus revelado pelo meio que Ele revelou. E a única revelação confiável dEle não é a revelação do apóstolo, não é a revelação do pastor, não é a revelação do profeta. A única revelação confiável de Deus, versículo 26, é se dada a conhecer pelas Escrituras. Pastor, o senhor não acredita em profecia? Acredito. O senhor não acredita em revelação? Acredito. Mas as únicas que tiverem de acordo com a revelação maior. A palavra de Deus é a revelação final. A palavra de Deus é a revelação suprema. A palavra de Deus é a revelação do caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. Cristo é a imagem de Deus invisível. Cristo é a personificação do Deus imaterial. Mas como que nós sabemos que vendo Cristo nós vemos Deus? Porque as Escrituras nos diz isso. E se nós não tivéssemos as Escrituras, nós nunca íamos conhecer a Cristo. Pastor, agora eu vou ter que começar a ler. Vai ter que começar a ler. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Vai ter que começar a aprender a fazer coisas que não gosta. Você não é menino mais. Porque nós só podemos conhecer os mistérios que antes eram ocultos, mas que agora foram revelados, se nós conhecermos as Escrituras. Continua o versículo 26 assim: para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Conhecer as Escrituras não é suficiente. Conhecer as Escrituras tem que nos levar a crer e obedecer. Porque conhecer as Escrituras, o diabo conhece melhor do que qualquer um de nós. O diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós. Mas mesmo assim não será salvo. Não basta conhecer as Escrituras, não basta ler as Escrituras, não basta ter um plano de leitura anual das Escrituras, tem que crer e obedecer as Escrituras.
Aí ele encerra no versículo 27 dizendo: ao único Deus, sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos começa no capítulo 1, dando glória a Deus. Romanos termina no capítulo 16, dando glória a Deus. Portanto, o tema da carta no geral é a justiça de Deus revelada para a glória de Deus em todas as nações. Do início ao fim é para Deus, não há espaço para o homem, não há glória para o homem. Deus não divide a sua posição nem o seu lugar com o homem. Do início ao fim, a Bíblia aponta para Deus. Com Romanos não é diferente. Romanos começa com a glória de Deus, Romanos termina com a glória de Deus, nos mostrando que esse livro, esse conteúdo, todo deve desembocar na glorificação do Deus eterno. Nenhum conhecimento teológico deveria nos ensorbebecer, nenhuma doutrina, nenhum conhecimento. Agora eu sou eleito, agora eu sou salvo para sempre, eu não perco a salvação, disse o pastor, e você sai por aí rebaixando todo mundo que crê diferente de você. Paulo está nos ensinando que todo conhecimento teológico, toda doutrina, o conhecimento da verdade de Deus deve desembocar em glória para Deus e não para si. Eu sei mais do que você, eu conheço mais de teologia do que você, eu sei mais doutrina do que você, eu sou mais batista do que você. Paulo está dizendo assim, que todo conhecimento teológico, no final, resulte em glória para Deus e não para você. 4 aplicaçõezinhas aqui, 5 aplicações finais para nós encerrarmos. O que nós podemos tirar de lição disso tudo do capítulo 16? Anota para não esquecer. Primeiro lugar, igreja não é teoria, igreja é composta por gente de verdade. Romanos 16 nos lembra que o evangelho existe nas pessoas. Existe em Febe que serve, em Priscila que discipula, em Rufus que persevera, Tércio que escreve, Maria que trabalha e famílias que abrem suas casas. A igreja é feita de pessoas, não de paredes. A igreja é feita de pessoas, não de performance. A igreja é feita de gente, não de qualquer outra coisa. A pergunta que nós devemos fazer é: quem são os nomes daqueles que compõem o nosso Romanos 16? Quem Deus já usou para fortalecer a sua fé? Vocês viram aqui que coisa linda no domingo? As pessoas que discipularam entrando na água para batizar aqueles que estavam tomando a decisão de servir a Jesus. Muito provavelmente, se um desses batizados um dia escrevesse um livro, contariam com o nome daqueles que entraram na água com eles, porque fizeram parte da sua história e da sua caminhada. A minha pergunta para você é: você vai fazer parte da história de quem? Que alguém faz parte da sua história, eu sei. Você teve um pastor que te marcou, você teve um discipulador que te marcou, você teve um líder que te marcou, mas a pergunta agora é: você vai marcar quem? Quem você vai trazer ao tanque batismal? Quem você vai imergir, submergir das águas? Quem você vai fazer a diferença na vida e na fé dessa pessoa? A igreja é composta por gente real. A igreja não é só um clube, um ajuntamento de pessoas que nós nos reunimos para assistir. Segunda lição: a graça derruba rótulos. A igreja de Roma era composta por judeus e gentios. Mas Paulo faz questão de nos mostrar que na igreja, debaixo de Cristo, não há judeus e gentios. Não há diferença entre homens e mulheres. Não há diferença entre escravos e cidadãos, ricos e pobres, novos crentes e veteranos. Todos são unidos por uma graça que é maior do que qualquer diferença que nos separa. A igreja é composta por fortes
E é composta por fracos, é composta por homens, é composta por mulheres, é composta por ricos, é composta por pobres, independente de qual origem, qual classe, qual raça, nós temos uma coisa que nos une: a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira lição: comunhão exige cuidado com divisão. Paulo manda evitar os divisores. Isso não é falta de amor, mas isso é zelo pela saúde da igreja. Havia pessoas dentro da igreja que queriam dividir. Havia pessoas dentro da igreja que queriam subtrair. Havia pessoas dentro da igreja que queriam ver a igreja pior do que estava. A pergunta que fica para nós é: eu somo ou divido nessa igreja? Eu estou edificando com as minhas opiniões, com as minhas palavras, com os meus pitacos, ou eu estou destruindo as pessoas com as minhas palavras, minhas opiniões e os meus pitacos? Quando você vai lá dar um conselho, uma crítica construtiva, né? Você vai com a intenção de quê? Você acha que você está somando ou tirando? Você está edificando ou destruindo? Que tipo de pessoa é você? Cuidado com os divisores. Paulo manda que nós nos afastemos deles. Quarta lição: a missão é obra de equipe. A missão é trabalho em equipe. Ninguém vive o evangelho sozinho. Paulo escreve Romanos 16 para nos mostrar que ele tinha obreiros, que ele tinha discipuladores, que ele tinha hospedeiros, que ele tinha ofertantes, que ele tinha intercessores, que ele tinha missionários. Irmãos, cada um na sua função se torna indispensável. Nós vimos na quarta-feira passada: missões se faz com os pés dos que vão, com a mão dos que ofertam e com o joelho dos que oram. Pastor, eu quero ir. Vai, meu irmão, que nós estamos aqui com a mão para te segurar. Pastor, eu não posso ir. Você pode ajudar a gente a mandar alguém? Pastor, eu não posso ir, nem posso ajudar. Você pode orar para que Deus mande outro para nos ajudar a enviar alguém? Não tem como correr da obra missionária. Não tem como não participar da obra missionária. Não tem como nós nos envolvermos na obra missionária. A missão é trabalho em equipe. Nós precisamos de ofertantes. Nós precisamos de intercessores. Nós precisamos de missionários. Quinta e última lição, do capítulo 16 de Romanos. A história termina em glória a Deus. Nós não somos contra a glória a Deus, não. Nós não somos contra a dar glórias a Deus. Uma vez uma irmã falou assim para mim: não, pastor, o sermão estava tão bom que me deu vontade de dar um glória a Deus aqui. Falei: por que você não deu, irmã? Ela: não, porque eu achei que os irmãos iam achar ruim. Falei: ó, eu acho que os irmãos vão achar ruim se você der glória ao pastor, a mensagem do pastor, o sermão do pastor. Agora, se você der glória a Deus, o único que tem direito de achar ruim é Deus. Você não está dando glória a ninguém. Então pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. É para Deus? É, então faz do jeito que você quiser. Assim como o capítulo começa com a glória de Deus, ele termina com a glória de Deus. E isso tudo se revela para nós no último versículo 27, dizendo: ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Assim termina nossa jornada pelo livro de Romanos. Nós vimos até aqui, do capítulo 1 ao 3, a justiça de Deus revelada em Cristo. Nós vimos no capítulo 4 e 5 a justificação pela fé e não pelas obras. Nós vimos no capítulo 6 a 8 o evangelho que nos liberta do pecado, da lei e da morte. Do capítulo 9 a 11 nós vimos que Deus é soberano e fiel em seu plano redentor.
Capítulos 12 a 15 nós vimos que a vida cristã é uma resposta de adoração. E no capítulo 16 nós vimos que essa graça forma em nós uma comunidade viva, diversa e missionária. Romanos, meus irmãos, não é só uma carta teológica, não é só um tratado teológico. Romanos é um manual de vida para a igreja que deseja viver para a glória de Deus. Se nós queremos agradecer, se nós queremos glorificar, se nós queremos engrandecer a Deus em tudo que nós fazemos, nós precisamos de Romanos.